nossa Ana foi apresentada já, sem mais delongas, ela vai falar e ela vai utilizar inclusive o tempo do passe, para que vocês não fiquem preocupados, achando que vai demorar o passe. Então ela vai até o tempo do passe e vai fazer a palestra normal. Então, Ana Guimarães já foi apresentada, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela se sinta em casa. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias no despertar da existência. Respira a alma inocência, como o perfume da flor. Era uma manhã de domingo e o ar estava referto do perfume das flores que vinha do jardim na entrada daquele lar. Lar, abrigo para idosos. Roseiras, jasmineiros. Depois de uma chuva leve que dera pela madrugada, a terra estava perfumada e as flores também. Havia uma festa, uma festividade para aqueles jovens senhores que habitavam aquele lar. E havíamos sido convidados para uma palestra. E quando chegamos à porta do vasto salão, que já estava referto com os moradores do local, perto de 200 velhinhos, a sala estava lotada. E no palco improvisado, um menino declamava sorrindo. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. E eu fiquei de pé na porta, olhando aquela criatura que sorria, apresentando um único dente no seu sorriso. Os cabelos muito alvos, um tanto e quanto compridos, caíam-lhe na testa. E os olhos eram verdes, verdes e brilhantes, como os olhos de uma criança. E ele falava com entusiasmo. Oh, que saudade que eu tenho! E eu fiquei olhando e pensando, será que realmente ele sentiria saudade da sua infância? Como teria sido a sua infância? Para depois chegar e habitar ali, num lar de idosos. É tão complicado os lares de idosos. Muitos abrigos, abrigo é uma palavra pesada, mas realmente eles são albergados ou depósitos de velhos. Aquele, por acaso, era um abrigo especial, era um lar. Pertencia à prefeitura, mas era dirigido por um coração maternal. Uma senhora espírita que amava aquelas criaturas e tratava-as como filhos do coração. E aquela festa era exatamente criação dela, invenção dela. Uma festa para os seus meninos, para as suas meninas. E nós nos sentamos na primeira fileira, próximo do palco. E ele terminou a sua declamação, e diante do aplauso de todos, ele desceu e, por um desses acasos planejados, ele se sentou exatamente ao meu lado. E eu, então, olhei para ele e disse: o senhor estava realmente sentindo o poema que estava declamando? E ele disse: claro que sim. Eu disse:
Oh, que saudade que eu tenho. O senhor sentia realmente saudade da sua infância? Ou o senhor sente realmente? E ele, sim, claro. Então a sua infância foi feliz? Muito feliz. Muito mesmo. Eu gostaria de saber como é que foi. Aliás, eu sou muito curiosa mesmo. Quando alguma coisa toca minha alma, eu gosto de saber as razões e os porquês. E ele disse, é uma história comprida, não posso falar agora, porque veio uma senhora lá do Rio de Janeiro que vai falar aqui para nós. E nós estamos esperando, porque disseram que ela fala muito bem. E eu sorri e disse, talvez nem fale tanto assim. O povo que diz. Ele falou assim, não, já me disseram que é muito boa mesmo. Eu falei, então vamos aguardar essa senhora. Até que eu me levantei e fui ao palco. E ele me olhava sorrindo e sacudindo a cabeça. Terminei a palestra e ele veio abraçar. Muito bom. Realmente eles disseram a verdade, a senhora fala mesmo muito bem. Falei, mas não esqueci que o senhor me disse que numa outra oportunidade, ele disse, eu não disse nada. Falei, falou sim. Numa outra oportunidade, o senhor ia me contar a história. E ele disse, hoje não dá, ainda tem mais festa. Eu disse, amanhã, por acaso, pela manhã, eu não tenho compromisso. Podemos marcar um encontro aqui. E ele disse, a senhora vem? Falei, claro que vem. E no dia seguinte, estava na porta a senhora, que era nossa amiga, a dirigente do lar, e disse, ele já está esperando, lá no jardim. Levantou cedo, se arrumou, se perfumou e sentou ali, debaixo daquela latada de jasmins, num banco, está aguardando. E eu sentei-me ao lado dele, segurei-lhe a mão e disse, pode começar a falar, sou todo ouvidos. Ele disse, mas que vai interessar para a senhora, lá do Rio de Janeiro, a história de um matuto, a história de um caipira. Eu disse, olha, eu quero ouvir as saudades que o senhor tem da aurora da sua vida. Pode começar. Ele disse, bem, quando eu nasci, papai e mamãe pensavam que não iam mais ter filhos. Já estavam casados há um bocado de tempo, um tanto e quanto avançada em idade, e até que mamãe sentiu que havia uma presença diferenciada. Papai era um sitiante pobre, um pequeno pedaço de terra, morando numa casa de pau a pique que ele mesmo construiu quando ia se casar com mamãe. Sabe como é? Coloca os paus fincados, depois cobre com barro e por cima coloca o sapê. Era a nossa casinha. Quando mamãe anunciou a minha chegada, ele fez um puxadinho, aumentando a casinha para a minha chegada. E eles se vestiram de alegria, de muita felicidade. Afinal de contas, depois de tanto tempo de solidão, os dois, eles estavam recebendo a mim, o seu filho, o primeiro filho, e acabou sendo o último também. Eu cheguei. E eu acredito que o dia que eu cheguei foi um festival para aqueles dois que ali estavam. Mamãe havia preparado o meu quartinho com todos os requintes de ternura que a mulher que ama é capaz de ter. E eu fiquei ali, nos braços deles. O tempo foi passando. E eu, quando olho para trás, eu me recordo até mais ou menos 4, 5 anos que eu começo a ter lembranças. E são as lembranças mais queridas da minha vida. Papai e mamãe se amavam muito, se queriam muito. Papai levantava muito cedo, mamãe preparava o café, e ele pegava a enxada, colocava no ombro e saía para o trabalho, levando a marmita que mamãe já tinha arrumado. E ele trabalhava o dia todo, chegava ao entardecer. Havia uma picada no meio do mandiocal, e ele então aparecia lá longe e assoviava. Quando ele assoviava, mamãe, que estava geralmente na beira do fogão, ajeitava os cabelos, ajeitava o avental e corria para a porta da cozinha. E ele chegava, encostava a enxada na parede e os dois se abraçavam.
E eu ficava olhando aquela cena, achava tão lindo. O tempo passava, os dias, os meses, os anos, e eles não se cansavam daquela cena. No entardecer, o crepúsculo iluminado lá longe, papai chegando, o assovio e mamãe correndo para o abraço na porta da cozinha. Ele entrava, ia tomar o banho e ela preparava a mesa para nós três. Então esse era o meu mundo, um mundo de alegria, um mundo de felicidade, porque havia tanto amor naquela casa pobre. E o tempo passou, e quando eu completei 7, já ia para os 8 anos, papai arranjou uma enxada menorzinha um pouco, e eu já me levantava também com ele. Mal o sol surgia, nós dois saíamos, ele com a enxada no ombro e eu atrás com a minha enxada também. Trabalhar a terra. Nós dois trabalhávamos juntos, papai estava sempre assoviando, ou cantando, ou contando alguma coisa, me ensinando os rudimentos do trabalho. E ele dizia sempre, um dia essas terras vão ser suas, e você tem que amar essa terra. Não é grande coisa, é pouquinho, mas é de onde nós tiramos o pão de cada dia. E essa era a minha infância feliz. Quando eu já contava 12 anos, talvez 13, eu não sei muito bem contar essa história de tempo que passa, mas eu devia estar com meus 12, 13 anos. Estávamos voltando do trabalho, eu estava cansada, as mãos já estavam calejadas, havia trabalhado bastante. Papai entrou na picada, no meio do mandiocal, e assoviou. Não aconteceu nada. Ele parou e eu parei também. Ele tornou a assoviar, nada. Pela terceira vez, ele jogou a enxada no chão e saiu correndo. Ouvi o grito de papai. Não tive coragem de ir atrás dele. Peguei a enxada que ele jogou no chão e encostei na parede, como ele sempre fazia. Encostei também a minha enxada e fiquei parada. E ele me gritou. Então eu entrei na cozinha. Ela estava deitada ao lado do fogão de lenha. E no fogão fervia a panela de sopa para o nosso jantar. Por mais que eu alongue a minha visão do passado, eu sempre me recordo de mamãe ao lado do fogão. Sempre preparando alguma coisa boa para o papai, para mim. Eu nem falei do jardinzinho que havia na frente de casa, as flores que ela plantava, que ela regava, e que colhia algumas para enfeitar a mesa da nossa casa. E no fundo, a horta que era também o trabalho dela. A vida dela corria ali. Aquele era o seu mundo e a sua felicidade. Agora, ela se foi. E eu me recordo tanto das expressões de papai. Você não podia fazer isso comigo. Você não podia me abandonar. Por quê? Por que fez isso comigo? Nós dois enterramos mamãe debaixo de uma árvore, lá mesmo no nosso sítio. E papai sempre, ao entardecer, passava ali. Sentava-se ao lado do túmulo e ficava conversando com ela. Depois se erguia e íamos tomar a sopa que já havíamos preparado antes de sair para o trabalho. A vida continuou, mas não era mais a mesma coisa. O jardinzinho estava um pouco abandonado. No final de semana eu costumava dar uma trabalhada no jardim para que papai se recordasse dele como mamãe havia deixado. E a horta, a mesma coisa. Eu procurava suprir, mas eu percebia que eu não conseguia. A ausência dela era um vácuo muito grande na vida de papai. Mas o tempo foi passando e eu já estava completando os meus 18 anos. E a vida era a mesma. Eu me levantava, já havia aquele cheiro bom de café pronto. Papai já preparava o café e nós íamos para o trabalho. E uma manhã eu me levantei
E o fogo estava apagado. E eu pensei, ele deve estar cansado, coitado. Também já está tão velhinho. Acendi o fogo, coloquei água para ferver, preparei o café e ele não se levantou. Então eu pensei, vou surpreendê-lo. Pela primeira vez na minha vida, eu vou tirar o papai da cama. Cheguei no quarto e falei baixinho, pai, está dormindo demais. Ele não respondeu. Pai, não respondeu. Toquei de leve. Ele não se moveu. E eu então sacudi. Nenhuma resposta. Me ajoelhei ao lado da cama e dessa vez fui eu quem disse, pai, o senhor não podia fazer isso comigo, pai. O senhor não podia me deixar sozinho aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tem ninguém. O lugarejo mais próximo, onde vamos vender os produtos da nossa terra, fica tão longe. Eu vou ficar aqui tão sozinho, pai. Mas ele não respondeu. E foi dormir ali, ao lado de mamãe. E eu continuei o trabalho. Agora a casa estava ficando cada vez mais abandonada. O jardinzinho cada vez mais morto. E a horta também precisando do trabalho. E eu lutava sozinho na terra. Ia até a cidadezinha próxima, vendia as coisas, retornava. Mas não havia sol na minha vida. Não havia estrelas no meu céu, nem luar na minha alma. Não havia mais nada. Até que um dia eu notei que havia um movimento numas terras próximas das nossas. Estavam construindo uma casa. E eu fui até lá para me oferecer, porque eu já sabia, já conhecia, com o trabalho ali com o papai, ele já havia me ensinado como fazer, e eu ofereci os meus préstimos. O vizinho aceitou. E fizemos uma amizade. E quando a casa estava pronta, a família mudou. E com a família, alguém especial. Uma jovenzinha que estava despertando para a vida. E aos meus olhos era tão linda. Olhamo-nos e foi amor à primeira vista. Nos apaixonamos. Depois de algum tempo, eu tive que dar uma arrumada na nossa casinha, reavivei o nosso jardim e a horta, porque eu ia receber agora a minha esposa. E eu a trouxe para a nossa casa. E então a vida renasceu. E eu ia lá, debaixo da árvore, e contava para papai, contava para a mamãe, que agora eles tinham uma filha dentro de casa. E que a casa estava novamente com cheiro de amor, com cheiro de família, com cheiro de coisa boa, de aconchego, de ternura. Eu contava a eles de como eu estava feliz. Só não completamente, porque os dois estavam ausentes. Mas a vida era muito boa. E eu voltava para casa ao crepúsculo e entrava ali no meio do mandiocal e fazia como o papai. Assoviava e ela aparecia. Era uma princesa encantada na minha vida. Os longos cabelos negros que ela penteava sempre, ajeitando para que duas madeixas caíssem sobre os ombros. Ajeitava o avental e eu corria para colhê-la em meus braços, como uma rosa delicada colhida no jardim. Encostava a enxada na parede e ela caía nos meus braços. E um entardecer, quando eu assoviei, não apareceu ninguém. Tornei a assoviar, nada. Larguei a enxada e corri. Corri para casa. E ela estava sentada ao lado da mesa. E eu disse, mas como? Por que fez isso comigo? O que aconteceu? Que susto levei? E ela sorriu, levantou e disse, não está notando nada? E eu olhei, não. Nada mesmo? Não. Os homens são cegos mesmo. Eu estou grávida. E eu olhei e falei, mas eu não estou vendo nada. E nos abraçamos. Ah, felicidade. Nossa casa tinha o puxadinho que papai tinha feito quando eu cheguei.
mas ela ocupava ali com a sua costura, com o seu bordado, e então eu fiz um outro puxadinho para esperar o filho. E começamos a sonhar e a tecer histórias em torno daquela criatura que iria chegar para enfeitar a nossa casa. E uma noite, enquanto conversávamos, eu disse a ela: o nosso filho não vai ser ignorante igual eu. O nosso filho não vai ser um lavrador calejado, com a mão grossa, que nem a minha. O nosso filho não vai ser analfabeto, que nem eu, que não sabe escrever o nome. O nosso filho vai estudar, ele vai para a cidade grande, ele vai ser doutor. O nosso filho vai ser doutor na cidade grande. Então eu tenho que trabalhar. Eu não contei. O papai tinha uma latinha que ele guardava debaixo da cama. Ele ia, vendia as coisas, comprava coisa e trazia sempre um dinheirinho que ele guardava ali na latinha debaixo da cama. Quando ele foi, a latinha ficou. E eu continuei fazendo a mesma coisa. Guardava um dinheirinho na latinha. Aí eu fui lá, peguei a latinha e disse para ela: agora a gente tem que pôr o dinheiro no banco para crescer, para ficar bastante, tem que comprar mais terra. Aí eu vou ter que comprar umas vaquinhas, uns boizinhos, cavalo, uma carroça. Vou ter que melhorar as coisas para o nosso filho, porque o nosso filho não vai ser assim pobre que nem nós. Ele vai ser rico, porque eu vou ganhar dinheiro para isso. E comecei a trabalhar mais, e fui juntando dinheirinho, comprei um pedacinho mais de terra, já arranjei um empregado, uma pessoa para ajudar no trabalho, e o filho chegou. Era uma coisa mais linda do mundo. A nossa felicidade não tinha mais tamanho. E eu então trabalhava e juntava mais dinheiro, e tinha dinheiro no banco, e eu fui aumentando. À medida que o filho ia crescendo, as terras iam aumentando também. Já tinha umas casinhas de empregado lá longe. Agora eu já não tinha um sítiozinho, eu já tinha uma fazendinha. Tudo por causa daquele filho. Aí veio outro filho. Fiz mais um puxadinho e aumentei. Mas eu sempre tinha o dinheirinho guardado na latinha do papai, que ficava debaixo da cama. Deixava o dinheiro no banco para crescer e pegava aquele pouquinho que ficava ali guardado para qualquer coisa que acontecesse. E o tempo passou e chegou mais outro filho. E eu já tinha 2 fazendas agora, e aí o filho teve que ir para a cidade grande. A gente arrumou um negócio chamado assim esses lugares que os filhos ficam e não precisa voltar para casa, de colégio de internato. Foi um negócio de internato. E então mandei o filho para a cidade grande, já tudo arrumado, que o advogado lá da cidade arrumou tudo para mim, e o filho foi embora. A mulher chorou e eu também chorei, mas tinha outros filhos em casa e a gente continuou trabalhando para aumentar tudo, para pagar o colégio de interno, onde estava o filho. Aí cresceu mais outro filho, lá foi para o colégio interno. E o tempo foi passando e lá foi outro, e foi mais outro. E era uma fiarada que, nossa, dava uma alegria de se ver. E daqui a pouco foi a fiarada toda. E aqui ficou a casa, que a gente tinha feito um puxadinho, outro puxadinho, a casa já estava grande, só nós 2 ali. Mas pensando nos filhos, que já estavam quase se formando o primeiro filho. E aí a gente recebeu a notícia, filho já estava formado, ia receber o diploma dele. E aí a gente ficou conversando na mesa lá da cozinha. Eu falando para a mulher, falei: escuta, a gente já pode ter uma casa diferente, a gente tem dinheiro para isso, não precisa mais morar nessa tapera velha. A tapera não, é o meu lar, o lar que você fez para mim. E eu não vou querer mudar nunca. Está tudo bom como está. O importante é que os filhos tenham uma vida diferente. Para nós, basta nossa casinha, e você para mim, e eu para você. E a gente continuou naquela casinha cheia de puxadinho para lá, para cá, para juntar a fiarada. Aí eu pensei, mas quando os netos começarem a chegar,
Aí então a mulher vai querer uma casa diferente. Aí então nós vamos fazer a casa diferente. E como ia ser o diploma do filho, a gente estava conversando em casa, ela dizendo para mim, como é que a gente vai na festa do diploma? Eu nunca ponhei um sapato no pé. Não sei como é que o pé vai ficar lá dentro. E eu também nunca ponhei aquelas roupas que é uma roupa por cima de outra roupa, para ficar tudo apertado. A gente ficou pensando como ia fazer. E pensando, os filhos vão resolver tudo, os filhos resolvem tudo. E aí a gente ficou sabendo que a festa já tinha passado. A gente recebeu fotografia e o filho veio e falou, pois é, pai, era uma festa muito cheia de coisa, o senhor não ia ficar satisfeito ali, a mamãe também não ia ficar, então a gente fez a festa e tal. E eu queria dizer para o senhor que eu tenho uma namorada, quer dizer, já é uma noiva, e logo eu vou me casar e, olha, daqui a pouco tem o casamento e o senhor vai ganhar netos e vai ser uma beleza. E a gente ficou tão feliz. O filho, agora o primeiro filho, estava pensando em casar. E a gente então começou a pensar como é que ia ser a festa do casamento, ir para a cidade grande. A gente nunca tinha saído daquele lugar onde estava. Eu nem imaginava como era uma cidade grande. Mas agora o filho ia casar. Sabe, filho, aí ele pensou, puxa vida, o pai vai viajar, a mãe vai viajar, eles não vão gostar. Aí ele avisou que já tinha casado. Foi tudo muito bom. Depois a gente ficou sabendo que o outro filho tinha casado, e o outro também tinha casado. A gente ficou esperando os netos chegar até em casa. Mas quando eles vinham, sempre vinha só eles, não trazia nem as mulheres, nem os maridos, nem os netos. E falava sempre, eles não vão se acostumar aqui, pai, a casinha. E eu falava, tá vendo, mulher, a gente podia ter uma casa melhor, a gente tem dinheiro para isso. E ela falava, não, é essa casinha que eu gosto, não vou sair, eu vou morrer aqui dentro. E eu falava, não fala essas coisas. E o tempo foi passando, a gente já tinha neto, que a gente ficava olhando nas fotografias, tão bonitos netos. Um dia, quem sabe, quando crescesse os netos, eles iam chegar até ali. A mulher enfeitava as paredes com os retratos dos netos, que a gente ficava admirando. E iam entardecer, porque eu continuava fazendo a mesma coisa, filha. Ia trabalhar na terra, nem precisava, tinha empregado, mas eu gostava da minha enxada. E um dia eu ia voltando, assoviei, e foi tudo tão igual. Ela estava ali, na beira do fogão, no mesmo lugar que a minha mãe caíra. E eu me ajoelhei e falei para ela as mesmas coisas. Você não podia fazer isso comigo, me deixar sozinho nessa casa tão grande. Por quê? Por que você fez isso? Você nem chegou a conhecer os netos de verdade, só conheceu de fotografia. Então você podia esperar mais um pouco, os filhos iam trazer os netos e você ia conhecer. Mas ela não respondeu e eu botei ela para dormir do lado de mamãe. E fiquei sozinho naquela casa, juntando dinheiro no banco, botando dinheiro na minha latinha e esperando a fiarada chegar. Demorou bastante, porque afinal de contas, filha, eles estavam casados, tinha filho, é natural. Mas um dia chegou 2 filhos para me visitar, foi aquela felicidade. Então eu falei para o filho, olha filho, eu já estou velho, estou muito velho, e para ficar sozinho aqui, nessa casa tão grande, e tem gente que toma conta de tudo, e eu pensei assim que você, ou outro irmão, qualquer um, podia fazer um puxadinho assim na casa, e eu ia morar com vocês. O que você acha, filho? Um puxadinho só, pequenininho, não precisa grande coisa, porque eu também não preciso de nada, tem minhas roupinhas, tem o que é meu, e pronto, filho. O que você acha? Pai, acho uma ideia muito boa, mas eu não posso resolver, sabe, pai? Eu tenho mulher, filho, tudo, eu tenho que resolver.
vamos fazer o seguinte, nós vamos e a gente conversa e depois... E eles foram embora e eu fiquei esperando. Demorou. Aí chegou uma filha e um filho, 2. Pai, aliás, pai, não precisa arrumar nada. Não precisa pegar nada. O senhor vai embora com a gente e vai morar lá na cidade grande junto com a gente, pai. Que tal? E eu vou morar com quem? Já fizeram o meu puxadinho? Pai, lá não dá para fazer puxadinho. É diferente. O senhor vai ver. Mas eu sou prevenido. Peguei a malinha que tinha sido do papai, peguei as minhas roupas ali dentro e a minha latinha puxei debaixo da cama e botei na mala e fui para a cidade grande. Ah, filha, que coisa que é a cidade grande. Mas era tanta gente, parecia formigueiro. E eu ficava olhando para ver de que buraco que saía tanta gente. E me dava a cabeça, ficava desse tamanho. E era tanto carro que corria para lá, que corria para cá. E eu estava quase endoidando com aquela confusão que era aquela cidade. Mas eu estava com os filhos. Agora eu ia conhecer os netos, eu ia conhecer a família, juntar a família toda, ia ser aquela festa. E rodava, e eu perguntava, onde vocês moram? Já vai chegar, pai. Aí a gente chegou numa casa grande, um casarão, cor de rosa. E eu falei, nossa, filho, vocês moram nessa casa tão grande assim? Não, pai, peraí, não é bem a nossa casa. A gente mora em outro lugar, mas a gente ficou pensando no senhor. O senhor não ia gostar de morar na casa da gente, com criança, e a gente viaja muito, muito movimento. Então a gente pensou num lugar que o senhor pode ficar, que tem só gente da sua idade. Ali o senhor tem assistência médica, tem enfermeiro, ali tem a cozinha já está pronta, o senhor vai receber a comida na mesa, o senhor vai ter um lugar só seu, um quarto com banheiro só seu, pai. O senhor vai ficar muito feliz. As outras pessoas da sua idade, a hora que o senhor quiser tomar o café, vai para o refeitório, o almoço, o senhor não vai ter trabalho com nada, nada de enxada, nada de terra, nada de coisa nenhuma. E eu entrei no casarão. Veio uma senhora simpática, falou comigo, e eu entrei e mostraram o meu quarto, que era um quarto grande, que tinha um guarda, um negócio de guardar as roupas lá dentro. Na minha casa não tinha um pau passado assim, a gente pendurava as roupas ali. Mas lá tinha um guarda-roupa, e eu fiquei olhando para aquilo, olhei para a minha malinha. Tinha um banheiro grande que eu nem sabia mexer direito com aquelas coisas, filha. Caipira mesmo. Nunca saí daquele buraco onde eu vivia. Então eu estava perdido no meio daquelas coisas todas. Mas fiquei ali. E no final de semana a fiarada vinha. Nunca trazia os netos. Não sei por quê. Eles não traziam netos. Que neto estava ocupado, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Mas eu me contentava com os filhos. E eles vinham. Aí depois o tempo foi passando, e as visitas foram passando, e eles traziam tanto presente, filha, tanto presente. Eu ia botando tudo dentro daquele guarda-roupa, que eu não guardava roupa lá dentro, eu botava na minha mala, então eu ia botando aquelas caixas. Nunca abri uma caixa daquela, nunca fiquei sabendo o que tinha dentro daquelas caixas, eu só ia guardando ali dentro. Quando não cabia mais no guarda-roupa, eu punhava debaixo da cama e fui guardando aquelas coisas todas, porque, na verdade, filho, o presente que eu queria era eles. Estar com a fiarada toda, os netos, o genro, as noras, é isso que eu queria. Mas não dava certo, não tinha importância. Aí foi passando mais tempo, os presentes continuavam chegando, mas os filhos não vinham, porque estavam muito ocupados, tinha viajado, estava cuidando disso, estava cuidando daquilo, eu fui ficando sozinho. Aí eu já tinha passado um ano, eu acho, eu nem sei quanto tempo, mas bastante tempo. Aí a dona lá da frente me chamou e falou para mim assim,
olha, a gente gosta muito do senhor é uma pessoa muito boa, e a gente está satisfeito com o senhor aqui, mas acontece que aqui não é uma casa de caridade. Isso aqui é pago. Então, já tem 3 meses que eu não recebo o pagamento pela sua estada aqui. Então, eu queria saber se o senhor tem condições de pagar. E eu fiquei assim, eu nem sabia que pagava. Aí eu disse, mas os filhos... Pois é, todos os contatos que eu tenho, nenhum deles responde. Então, se o senhor puder fazer alguma coisa, senão o senhor vai ter que desocupar. Aí eu disse, olha, eu tenho um dinheirinho guardado. Não é grande coisa não, mas eu tenho um dinheirinho. Eu posso dividir no meio com a senhora, uma parte para a senhora, uma parte para mim, para eu ficar com alguma coisa. E lá naquele guarda-roupa, tem um monte de caixa. Debaixo da cama também tem. A senhora fica com tudo aquilo, só me dá a minha malinha. E eu vou-me embora. Eu te dou o dinheirinho, só fica com as... Ela, tudo bem, eu sinto muito. Eu não gostaria de fazer isso. O senhor sabe para onde vai? Sei, eu sei. Eu ia para os braços de Deus, para algum lugar. Peguei a minha mala, minha latinha, dei uma parte do dinheirinho para ela e saí andando naquelas ruas cheias de gente, filha, não sabia para onde eu ia. Andei, já estava ficando de noite. Aí eu cheguei num lugar que tinha bastante daqueles carrão grande, chamado ônibus. Aí eu olhei assim, tinha uma coisa escrita ali em cima, e eu perguntei, como chama aquilo ali? E falaram o nome. Eu falei, quanto custa para ir para aquele lugar? Falaram quanto custava, e eu olhei, era o dinheirinho que eu tinha. Comprei a passagem, entrei no ônibus e sentei para descansar. Estava com fome, a barriga estava vazia, e eu me recostei e dormi de fome. Era tanta fome que eu dormi. E quando eu acordei, filha, estava já amanhecendo, madrugada, aí o sol estava nascendo, estava tão bonito que eu até esqueci a fome, esqueci tudo. Fiquei olhando, aí o ônibus parou, era o ponto final. Eu desci, peguei a malinha e saí andando. Cheguei numa pracinha, bonitinha, bem cuidada. Sentei num banco debaixo da árvore e fiquei ali e dormi, filha. Quando eu acordei, eu senti uma coisa macia passando assim na minha cara. Eu abri os olhos. Ela estava sorrindo para mim e disse, vô, o que o senhor está fazendo aqui nesse sol quente? Eu disse, quando eu sentei, o sol não estava quente, não. Mas agora está. Onde é que o senhor mora? Não sei. O senhor não tem família aqui? Não, senhora. De onde o senhor veio? De uma cidade grande. E o senhor vai para onde? Não sei. Ela falou, eu sei. O senhor vai comigo. E ela pegou a minha mala e pegou na minha mão e trouxe eu para cá, filha. Aqui é diferente da casa de lá. Lá eu vivia com aquele povo lá que eu não entendia direito. Aqui não, filha, tem ela, a nossa mãe, que é uma pessoa tão querida e que ama tanto a gente. Então a gente chama ela de mãe. Todos nós aqui chamamos de mãe. E é uma mãe mesmo, filha. E tem mais uma coisa. Eu aprendi espiritismo com ela, filha. Eu sou espírita. Ainda não aprendi a ler, mas eu pego o evangelho toda noite e fico olhando para ele e falando para Jesus. Um dia eu vou saber ler o que o senhor falou. Toda noite eu falo isso para ele. Porque agora eu sei que eu não vou morrer nunca. Quando eu sair daqui, eu vou viver lá do outro lado. Depois eu vou nascer outra vez. Não é, filha? Quando eu nascer outra vez, eu não vou ser doutor, não, filha. Mas eu vou aprender a ler. Para ler o evangelho. E vou ser espírito outra vez. Então eu estou feliz. E quando eu lembro da minha infância, aí eu tenho que falar. Oh, que saudade que eu tenho. E eu disse a ele, só da sua infância, não é? Não é? Eu falei, o senhor
Não soube mais dos filhos? Não, filha. Então o senhor não tem filhos? Acho que não. Falei, agora tem. Eu vou ser sua filha. E todo ano eu venho visitar o senhor. Vai ser uma vez por ano, ou talvez duas, mas eu venho visitar o senhor. Toda vez que eu vier aqui, e às vezes eu venho uma vez, outra vez duas, eu venho visitar o senhor. Que bom, filha. Então eu vou ter uma filha que já mora na cidade grande e vem para cá para me ver. Eu falei, sim, senhor, eu venho. Agora eu vou me embora, mas no ano que vem eu retorno. E eu sou sua filha, não esquece. De vez em quando, um telefonema para avisar que a filha não tinha esquecido. E quando no ano seguinte voltamos àquela cidade, fomos visitar o lar. Quando chegamos na porta, a senhora, que era nossa amiga, estava esperando. E ela disse, corre lá. Acho que ele só estava esperando você chegar. Quando anunciaram que você viria, eu disse a ele. E ele disse, eu vou viver até ver a minha filha chegar. Eu vou viver. E eu acho que ele só está esperando você chegar. Corri para o quarto. O leito alvo, ele ali deitado, os cabelos espalhados no travesseiro, e aqueles 2 olhos verdes de criança olhando a porta, e quando eu cheguei, aquele sorriso largo, a única mudança é que não havia mais nenhum dente agora. O sorriso abriu-se, e eu disse, pai, eu prometi, ó eu aqui. Só não pude trazer os netos, porque é muito longe. Eu não tenho condições, senão eu ia trazer os netos todos para o senhor conhecer. E ele disse, filha, que bom. Puxei a cadeira, sentei ali do lado, segurei a mão dele, que estava fria. E eu disse, o senhor não teve nenhuma notícia? Eu disse, não, filha. Mas eles devem estar felizes. Eu gosto tanto daqueles filhos. Falei, o senhor gosta? Mas, pai, eles não são filhos. São umas feras, são umas pessoas cruéis, umas pessoas ruins. E ele disse, não, filha, não fala isso, não, filha, não fala isso. Eles não são ruins, não, filha. Você tem que entender, filha. Eu não consigo entender, pai. Como é que receberam tudo do senhor? E devolveram nada. E ele disse, não, filha, você não entendeu. Agora, filha, eu sou espírita, filha. Eu sou espírita. Então, eu aprendi que eu não vou morrer, que eu vou viver. E eu aprendi que eu não vou ficar morto lá do outro lado. Eu vou nascer outra vez. Então, eu tenho conversado muito com Deus, sabe? Converso bastante com Ele. E eu acho que ele me escuta. Então eu falei assim para ele, Deus, escuta bem. Quando eu desencarnar, se eu tiver um merecimento desse tamaninho, o senhor deixa eu nascer outra vez. Eu quero nascer de novo. Se eu tiver um merecimento desse tamaninho, o senhor devolve o meu pai? Eu quero nascer filho do meu pai. E se eu tiver um merecimento desse tamaninho, o senhor devolve a minha mãe também. Eu quero ser filho do meu pai e da minha mãe. E olha, Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho, o senhor devolve a minha mulher. Eu quero casar com ela outra vez. Diferente de tanta gente hoje que quer trocar a sua de 40 por 2 de 20. Ele queria a velhinha dele de volta. A vida é assim, tão interessante. Mas ele disse, o senhor devolve a minha mulher para mim. Eu acho que Deus escuta a gente. Acho que eu devo ter esse merecimento, ele vai me devolver. Aí eu falei para ele assim, Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho assim, o senhor devolve meus filhos.
todos eles. O Senhor faz eles nascer de mim outra vez e da minha mulher. Eu disse, mas pai, por que o Senhor quer esses filhos de volta? Ah, filha, da próxima vez, eu não vou me enganar mais, filha. Agora eu sou espírita. Olha, filha, eu dei tudo para eles. Eu dei escola, eu dei dinheiro, eu dei fazenda, eu dei riqueza, eu dei tanta coisa, mas eu nunca dei Deus para os meus filhos. Na próxima encarnação, então eles vão ter outra vez, filha. Vai estudar, vai ser doutor, mas desde pequenininho, eles vão ter Deus aqui, ó. Eu vou dar Deus para eles, e então a vida vai ser diferente, filha. Porque agora eu sou espírita, e eu vou nascer espírita outra vez. Eu disse, é verdade, pai. O senhor é espírita mesmo. E eu estou aprendendo com o senhor. Quem sabe numa próxima encarnação, eu vou ser espírita de verdade. E talvez seja um homem de bem, como o senhor. A vida é uma escola, onde as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo. Aquele homem analfabeto, que estava ali pobre, depois de ter sido rico, num lar de velhinhos, me deu uma das lições mais lindas da minha vida. Eu aprendi um pouco o que era um homem de bem. Aquele era um exemplo de homem de bem. Como existem tantos outros exemplos na vida, que a gente não enxerga, porque a gente quer enxergar um homem de bem como Chico Xavier, um homem de bem como Francisco de Assis, um homem de bem como essas figuras notáveis, Benedita Fernandes, Anália Franco, e a gente procura o homem de bem nessas localizações mais ampliadas para a nossa visão. E de repente, o homem de bem está ali, na figura simples de um albergado num lar de velhos, ou em alguém que está vergado ao peso do trabalho, das responsabilidades da vida. Há tantas formas de encontrarmos os homens de bem. É preciso que tenhamos olhos de ver, que não sejamos cegos, como eu fui tão cega ali quando eu disse, esses filhos ruins. Não, filha, não fala isso. Os filhos não são ruins, eu é que errei. Eu dei tudo para eles, mas esqueci de dar Deus. Então vamos guardar essa mensagem dúlcida de um homem de bem e recordar que não só os nossos filhos, mas principalmente nós precisamos de Deus. Não de ter Deus aqui, ou saindo pela boca, mas um Deus guardado aqui, na área do sentimento. Um Deus que mude o nosso comportamento, tornando-nos melhores. Um protótipo do homem de bem. Vale a pena. Vale a pena essa luta a que se refere Allan Kardec, no esforço para domar as tendências negativas. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Saudade da infância, quando iniciamos a nossa romagem. Não importa como tenha sido a infância, mas olhar para trás para somar as experiências positivas, diminuir aquelas que não foram tão positivas e sonhar com realizações melhores para que a nossa jornada na Terra seja como uma brisa de primavera que sopra no jardim e levanta um perfume no ar. Que a sua vida seja assim, como uma brisa que deixa no espaço o perfume bom da passagem de um homem ou de uma mulher de bem.
Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Muita paz, muito obrigada e desculpa pelo atraso.